Boa noite a todos. Então, quem for chegando atrasado vai perder um pouquinho do início. Então, a ideia principal, né, que a gente, vou até já ir por frente aqui para a gente escrever, então, que a gente consiga fazer aqueles laços do tipo, né, for x recebe 0, x, sei lá, menor que 5, x mais, né, e aqui tem um conjunto de operações. Tá? E esse conjunto de operações vai ser repetido aqui, né, no caso, 5 vezes. Né? Então, 5 vezes. Tá? Então, a nossa ideia é a gente conseguir construir, né, tanto esse tipo de laço, né, que é o que a gente chama, né, de um... Não sei quem é o professor de algoritmos de vocês, mas eles devem chamar isso aqui de laços contados. Tá? Então, esses laços contados, eles são todos aqueles que a gente sabe, né, a priori, quantas vezes ele vai ser executado aqui. Não que o for, obrigatoriamente, né, seja usado para só laços contados. Né, mas, geralmente, quando a gente quer fazer um laço que a gente não sabe quantas vezes ele, né, vai ser executado, a gente usa um while. Né? Então, a gente faz o while, né, e coloca aqui, sei lá, x, enquanto x for menor que 100, né, a gente faz. E também um conjunto de operações aqui, né, que vão ser executadas, mas a priori, né, eu posso usar aqui uma fórmula, x recebe, sei lá, a mais b, né, e serem a uma variável, v, b, outra variável, que são calculadas nesse conjunto de operações, e aí, de acordo com os valores de a e b, né, esse laço pode ser executado mais ou menos, né, vezes. Então, a gente não sabe quantas vezes ao certo, né, então a gente só quer que ele não extrapole essa condição aqui. Então, a ideia principal é que a gente não possa fazer uma coisa similar, né, com esse aqui, mas geralmente o while é usado para esse tipo de condição. Né? Então, a gente faz também, né, às vezes um while, né, faça um while enquanto, sei lá, a letra for, sei lá, diferente de, sei lá, vou colocar uma letra qualquer, Z, né, ele vai seguir fazendo aqui um conjunto, né? Então, digamos que aqui tu leia um menu, né, e Z seja, né, o comando para tu sair, aqui tu faça sei lá, digamos assim, um scanf, né, lá em cima dessa palavra letra, perdão, caractere, né, vírgula e comercial, letra, sei lá, algo do gênero, né, tu leia, né, no final desse while, né, qual é a letra, né, que o cara vai digitar para um determinado menu, e se for diferente de Z, ele segue fazendo, né, um conjunto de operações que vai estar aqui dentro, né. Vou botar aqui, tá? Então, a ideia principal é que a gente consiga fazer esse tipo de laços, né, usando o Netter. Então, vou dar algumas dicas, tá, de como realizar isso, tá? Então, a forma mais simples, para pagar tudo aqui da gente pensar, né, é que a gente tem algumas instruções, né? Então, a gente geralmente faz uma coisa do tipo assim, programando em Assembler, tá? Só para dar uma ideia para vocês. Então, vou colocar aqui como início, tá? Isso aqui é só um label, tá? E isso aqui vai estar numa posição, sei lá, X de memória, lá, vou chutar que isso aqui seja posição, vamos supor, 20, tá? Lá no nosso simulador aqui, digamos que a gente chegou, vai estar criando o início do laço aqui, né? Lá pela posição 20 aqui, vai fazer esse conjunto de operações, e lá pelo 30 ele tenta verificar e volta ou não, né? Então vai fazer um vai ou não vai aqui de acordo com esse conjunto de operações. Então, o que a gente tem que pensar, né, pessoal? A gente vai fazer um conjunto de operações aí, vamos supor que no início o cara vai fazer um LDA, né, uma posição, sei lá, 128, daí depois eu vou adicionar uma posição, sei lá, 129, e depois eu vou fazer, né, aquelas possíveis comparações para subir ou sair do laço, né, caso seja comparação, e aí, né, digamos que
a soma disso aqui eu tenho que comparar com algum outro, né? E aí a gente tem que fazer uma condição. Então, o que é a sugestão de fazer? Então, a gente vai ter que usar, né, ou aquelas duas condições que a gente tem, que é o JZ ou, né, o nosso JE, né, ou é zero ou é negativo, né? E a gente vai ter que fazer isso aqui. Então, vamos supor, né, que a gente tenha um caso contrário aí, né, um for, sei lá, de x que recebe zero, né, até x menor que 5, né, a gente fez ali um x mais, né? E não importa, por enquanto, o que tem aqui dentro, tá? A gente só quer fazer isso aqui. Então, o que a gente tem que pensar lá no nosso Nender, né? Que a gente tem uma posição de memória, né, inicial aqui, que é a 128, e a gente tem que colocar um número, né? Então, o número é principalmente esse número aqui, né? Que é o número do que o x vai receber. Ou a gente tem que usar alguma artimanha, né, para zerar o x, né? Que seria uma das formas, aquela que a gente viu lá, né? Fazer um a int, né? A negado, né? Então, uma coisa assim, desse jeito, né? Então, um acumulador vezes o acumulador negado, tá? A gente poderia fazer isso. Então, mas outra opção é eu ter o valor zero aqui, né? Ter o valor do máximo também, ou seja, ter o valor do máximo aqui, numa outra posição, né? Vamos botar 129. E ter uma outra, né, posição em que eu tenha, né, o nosso contador. Então, aqui nesse caso, o nosso contador é mais um, então a gente sempre faz mais um, né? X recebe X mais um. É o que ele faz ali quando ele chega no fim do laço e retorna. Então, o que a gente tem que ter também é esse mais um aqui em algum momento, tá? Então, qual é a sugestão, né? A sugestão é que a gente, toda vez que chegue aqui perto do final do laço, né? A gente some com essa posição aqui, digamos que essa é a posição 130, né? Então, eu somo mais um aqui, né? E aí subtraio de 5, ou, né, faço alguma coisa nesse sentido. Deu zero, eu saio fora, né? Se não deu zero, né, então a próxima coisa que eu faço é ir para lá para cima. Então, quais são as opções, né? Então, eu posso pensar assim, olha, deu zero, né? Se eu fizer dessa forma, tá? Então, eu tenho que, geralmente, né, sempre comparar o x com o limite aqui, que é esse cara aqui, que é o 5, né? Então, eu tenho que comparar de alguma forma, né? Então, como é que a gente viu as comparações, né? A gente tem que fazer, geralmente, uma subtração. Mas, professor, não existe subtração, né, no Neander. Bom, então, o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o complemento, somar mais um e depois, né, adicionar. Então, a gente vai ter que fazer isso o tempo todo. É muito chato? É muito chato, gente, né? Acaba tendo que fazer isso, né? Ou outra opção é a gente pegar esse complemento e já fazer, né, um complemento de 5 aqui e salvar também, né? Salvar aqui, digamos, vou chamar aqui de complemento de 5, tá? Então, salvar numa posição aqui, sei lá, 131, para toda vez que eu tiver que fazer uma subtração, eu não ter que ficar repetindo, complementa, depois faz isso, depois, né, faz aqui só mais um, depois adiciona. Então, a gente pode pensar dessa forma também. Né? Então, quais são as opções, né, pessoal, que a gente vê dessa forma? Então, se, né, a gente sempre vai usar esse cara aqui, ou JZ ou JN, para fazer a condição, né, aquela condição assim, pula fora. Né? Então, esses condicionais é aquilo que a gente faz, chama como é que eu posso dizer assim, a condição de saída, né? Então, eu vou chamar de condição de saída, tá? Então, é isso que a gente, para isso que a gente vai usar esses caras aqui. Caso, né, eu não atinja a condição de saída, né, não atingir essa condição de saída, então eu tenho que fazer, né, um jump, voltar lá para a minha posição de memória número 20, né? Então eu tenho que fazer um jump 20. Né? Para que isso aqui volte para cá, execute esse conjunto de instruções de novo, faça a comparação de novo no final do laço, né? Geralmente no final do laço vai ter que também ter essa soma aqui, né? Em algum momento vou ter que fazer um add, né? Tal valor com 130, né? Então
Depois disso, provavelmente, eu vou colocar esse valor somado, né, nessa posição aqui, vou chamar que seja a posição de X, né, vou somar e depois vou fazer um STA, né, na posição 128, para gravar aqui o valor. Depois eu vou ter que subtrair esse valor do complemento, caso eu tenha realizado o complemento, e aí eu vou fazer a verificação, é menor, é zero ou é negativo. Se for, eu tenho que sair fora do laço e aí aqui eu vou usar o JZ e o JE. Geralmente vai ser uma coisa tipo JZ e vou pular para uma posição mais abaixo, digamos que a minha saída, né, esteja aqui na posição, sei lá, 30, como a gente supôs, né, e aí eu vou ter que fazer um JZ 30, né? Então, se essa condição de zero ou negativo foi atingida, eu saio fora do laço, né? Então, aqui no nosso Neander, a gente pode vir pensando que a gente chegou aqui na posição 20, começou a realizar o fora aqui, começou a fazer as operações, depois fez as operações de verificação, quando chegou, né, aqui perto da posição, sei lá, 28, 29, que é o nosso limite, né, aí eu vou ter que ter duas comparações, né, dois saltos, né, um salto condicional, que vai ser o salto para pular fora e vir para a posição 30, né, né, e um salto, né, depois desse salto condicional, teve um salto que é assim, revolta a executar o que estava mais acima. E aí tu vai ficar fazendo isso, né, repetidamente. Bateu condição? Não bateu. Então, o que eu faço? Volto para o início. E aí, vou fazer repetidamente essas inserções. Bateu a condição? Não bateu. Então, volta para cá. E a gente vai ficar nesse formato, tá? Então, como é que é vou desenhar basicamente, tá? Como é que é o nosso formato, tá? Vou fazer tudo aqui. Então, o formato no nosso assembler vai ser uma coisa, né, que a gente vai ter que estipular lá, né, o que eu chamei de início, tá? Em algum momento eu vou ter aqui a saída, tá? Eu costumo fazer assim, né, na hora de desenhar, para ficar mais... Não importa qual é o valor da posição de memória, né? A gente sabe que esse início aqui tem um valor X de memória e a gente sabe que essa saída tem um valor Y de memória, né? A gente supôs ali que fosse, sei lá, 20 e 30, mas pode ser quaisquer valores, tá? Então, o que a gente faz? Geralmente, na posição do início, né, a gente tem que fazer lá, né, as operações com X, né? Então, ou antes do laço, né? X, sei lá, recebeu zero. Então, a gente tem que fazer antes do início, né, essa atribuição. Depois do início, aí eu começo a fazer as operações, né, E aí, o que eu faço, né? Eu faço um conjunto de operações aqui. No final, eu tenho que fazer x recebe x mais 1, né? Então, isso aqui geralmente vai se converter num add, né? Uma posição de memória n, aqui, né? Vou chamar assim a posição de memória n. Né? Depois, eu vou ter que gravar esse x recebeu x mais 1, então eu tenho que fazer, geralmente, logo abaixo disso, a memória na posição de x vai receber x, né? Então, isso aqui geralmente se converte com STA, né, em uma posição X aqui da memória, seja ela qual for, né? E depois que eu fiz isso, né, aí eu geralmente venho com uma operação de subtração, tá? Então, vou ter que realizar essa operação de subtração, por isso que eu dei ênfase na aula passada em ensinar vocês como é que faz a subtração, como é que usa, né, o JZ e o JN, né? Então, aqui a gente vai, logo após que a gente fazer a subtração, a gente vai fazer as condições, né? Ou seja, condições de parada. Então, essa condição de parada, ela vai se resumir a ser um JN, né, ou é negativo, ou, né, um JZ, é zero. Tá? Então, aqui eu vou ter uma expressão, né, JZ, ou, né, JN, com esse valor do Y de saída, né? Então, aqui eu supus 30, né, mas eu vou botar Y, né? Então, a posição onde eu vou sair do laço. Então, aqui é onde eu defino que eu vou sair fora, né, do meu laço de repetição. Quando essa condição, né, de parada não for atingida, né, então o que a gente faz é o outro tipo de
salto, que é o salto, né, não condicional, né, que é o salto obrigatório, né, e a gente faz a voltar, né, o jump para voltar para o início. Vou chamar de x aqui, que foi o endereço que eu coloquei. Não, vamos ser ponto e vírgula, perdão, a mania de ser. Então, esse jump, ele automaticamente volta, né, para a posição das operações lá onde a gente, né, tá na linha 20. Então, a ideia principal, tá, pessoal, é que a gente faça, isso aqui serve tanto, né, para for para quanto para while, né, mas o que que a gente pode pensar, né, que geralmente no while, né, a condição está no início. Então, aqui eu estou fazendo um for. O que que geralmente acontece no for? For, geralmente, tu entra, né, uma vez, executa, se não der, tu sai fora. A maioria das vezes, né, estou supondo, né, que o for, ele entra, executa pelo menos uma vez, às vezes ele executa mais de uma vez, né, executando, né, atingiu a condição de parada, né, que nem aquele nosso for de x até 5. Quando ele atingir, quando x for 5, tu vai fazer essa subtração aqui e vai dar 0, né? Quando, né, tu somou mais 1 aqui em x, né, x era 4. Quando ele virar 5 aqui, nesse mais 1, quando tu for fazer a subtração 5 menos 5, vai dar 0, e o teu JZ aqui de 0 vai bater na condição, né, ou seja, o meu acumulador vai estar em 0 devido à subtração, e aí ele vai pular fora, vai sair, vai ir para, né, a parte do programa, digamos assim, fora, né, do for, né? Ou seja, então, aqui dentro é sempre o que está dentro. Então, qual é a diferença dessa formato para o for, né? Para o while, perdão, né? Geralmente é a ordem somente. Né? Então, uma das outras formas, né, da gente pensar é que essa parte da subtração e da condição, elas deveriam estar no início, né? Então, se a gente fizer a condição primeiro, ele entra ou já pula fora logo de cara, tá? Então, o que que acaba acontecendo, né? Nesse tipo de laço, né? A gente costuma pular sempre condicional. Então, eu vou apagar, né? Eu fiz aqui um for, um exemplo de for. Esse for também, geralmente, ele funciona por repeat, tá, pessoal? Que é aquele que pelo menos executa uma vez. E agora eu vou dar um exemplo de while, tá? Vou apagar. Então, como é que funcionaria o while aqui no caso? Então, a gente tem, né, geralmente, né, uma condição primeiro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer geralmente é a subtração. Aí a gente vai criar a condição, né, onde a gente vai usar nessa condição aqui, né, o JZ ou o JN, né? E essa condição, logo de cara, ela já vai pular, né, para a nossa saída. Tá? Aí, o que a gente vai fazer, né, pessoal? A gente vai fazer um conjunto de operações aqui. Opa. Operações. Tá? Logo em seguida dessas operações, né, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar, geralmente, né, o nosso while lá, ele tem um contador também, né, geralmente, quanto, né, conte, sei lá, ele faz, né, então, enquanto isso, o conte for verdadeiro, ele fica fazendo isso aqui. Então, a gente vai ter que ter alguma atualização de conte, geralmente, no final do laço, né, então, a gente vai, se fosse, né, um conte, sei lá, menor que 10, que a gente expôs, ou menor que 100, né, geralmente, no final do while, a gente tem um conte também, né, conte mais, né, para quem programa aí, né, então, às vezes, a gente utiliza isso aqui, né? E aí a gente volta para o início, né? Então, provavelmente eu vou ter aqui, né, uma adição no final, e aí eu vou fazer, depois que eu fizer a adição, estou supondo, né, que isso aqui seja, eu vou chamar de operação de atualização, né? Então a gente geralmente faz essa, aí tudo. Não, tá certo, atualização. Tá. Então, essa operação de atualização geralmente é o que remete esse conte mais, tá?
Aí a gente, né, e essa condição geralmente é um AD, e logo aqui abaixo, em vez da gente fazer a condição de saída, né, a gente vai fazer automaticamente aqui o jump, né, e digamos que aqui, né, logo acima, seja o início, né, então, e aí a gente vai fazer um jump, eu vou chamar isso aqui de início, né, e aí, esse cara vai voltar, vai fazer voltar para cá. Aí tu vai fazer de novo a subtração, aí tu vai verificar a condição, né, que é a condição inicial do while aqui, vai se conferir isso aqui, e se a condição não bater, tu sai fora. Né? Se a condição bater, tu segue fazendo aqui, né, replay das operações. Né? Então, tu vai fazer isso aqui. Então, repare, né, que a única coisa que mudou é que a condição veio primeiro e o salto veio depois, né? Nos outros casos de repeat ou laço do tipo contato, que é o for, geralmente a condição vem no final e se ela não sair fora, ele volta para o início, tá? Então, são as duas principais formas de criar, tá, laços contados e não contados, tá? A gente vai fazer dois exemplos, então eu vou fazer os dois exemplos bem similares aqui, tá? Só para a gente ver como é que fica cada um deles no simulador. Então, a minha ideia era fazer, tipo, aquilo que eu supus, né? Fazer um for, x recebe 0, x é menor que 5, x mais, né? E as operações aqui eu vou chamar qualquer coisa, né? Então, conjunto de operações. E aí, depois fazer isso aqui repetir, né? Nossas 5 vezes. E vou fazer também um while x menor que 5, e também um outro conjunto de operações, e fazer depois um x mais aqui no final, né? E depois fechar o for, fechar o while. Fazer isso aqui a gente sabe que supostamente também, se a gente não mudar o valor de x aqui dentro das operas, né, das operações que eu supus ali dentro daquele maior menor ali, que isso aqui também vai ser executado 5 vezes, tá? Só que a gente vai fazer isso aqui de duas formas diferentes. Então, vamos tentar pegar o Neander e tentar realizar isso. Então, vamos lá. Então, a gente viu que a gente vai precisar de um valor para x, que é 0. Vai precisar de um valor superior, que é o valor de 5. A gente vai precisar de um valor de um contador, que é 1. Né? E aqui a gente supostamente poderia fazer, né, um complemento de 5 se a gente quisesse. Né? Então, a gente pode pensar assim, então, professor, eu vou aqui pegar o 5, né? O 5 é assim, é isso. Tudo zero depois, né? Então, esse cara aqui é o 5, né? É 1, 2, 4, então 4 mais 1 dá 5. Complemento, né? Então, inverto os bits aqui. E soma mais 1, né? Então, a gente fica com 0, 1, 1, né? E esse número aqui, né, se a gente for pensar, é quanto? Então, geralmente, né, a gente pode pensar que aqui é o 128, né, geralmente é isso que acontece, aqui é o 64, aqui é o 2, aqui é o 16, aqui é o 8, o 4 pula, aqui é o 2, aqui é o 1, né? Então, a gente pode fazer a conta meio que na velocidade, né, 128 mais 32, que dá 160. A gente vai pegar o 64 mais o 16, isso aqui vai dar 80. A gente vai pegar o 8 mais o 2, isso aqui vai dar 10, e mais o 1 aqui, né? Então, se a gente olhar aqui de forma rápida, aqui a gente já tem 240, 250, 251, né? Então, o nosso complementado aqui, esse cara aqui, é o 251. Tá? Então, se a gente quisesse preencher aqui, né, direto com 251, a gente já sabe que é um número negativo, né? Mas que é o que representa o menos 5. Né? Então, esse 251 aqui, né, pessoal? Ele, na verdade, ele seria o 5 negativo, né? Então, menos 5. Por quê? Quando a gente for fazer a comparação aqui, a gente tem que somar, né? Fazer um add com o valor de menos 5, porque o nosso Neander não tem
a instrução sub, né? Então, esse cara aqui, como não tem, a gente tem que inverter e depois somar. Então, para agilizar, eu vou colocar o número 51 nessa posição de memória aqui, né? Supostamente para ajudar na hora de criar o programa, tá? Para não ter que ficar fazendo complemento, né? Negação e somar mais um, que é o que eu fiz na aula passada, né? Para gerar um número negativo o tempo todo. Então, a gente não vai ficar gerando isso aqui todas as vezes, né? Supostamente, a subtração e a comparação que eu tenho que fazer, ela se repete e ela é fixa, né? Ela não é uma condição x menor que y, né? E aí y sendo uma variável, né? Então isso aqui é uma constante, então supostamente eu posso, né, deixar de forma constante no meu código, tá? Então a ideia principal é realizar dessa forma, então vamos começar pelo formato do while, né? Então, condição primeiro, né? Então, eu vou supor, né, que antes disso, né, o meu valor de x aqui, né, ele iniciou com 0, né, em algum momento. Então, não vou mexer com o valor inicial de x aqui, né, eu poderia fazer aquilo que eu falei, né, zerar o valor de x, né, pegar, jogar para o acumulador um valor qualquer, né, e depois fazer ele negado com ele, né, salvar o negado em alguma posição de memória e fazer um end, tá, para zerar. Mas tudo bem, não vou fazer isso para não perder tempo. Então, o que a gente tem que fazer, né, pessoal? Vamos pegar aqui o nosso simulador. Perdão. Acho que ele tem que por aqui. Não quis pela setinha. Então, a gente tem que fazer o que primeiro, né? Fazer uma carga, né? Um LDA. Então, o LDA é o valor 42, eu divido 42, e eu vou carregar o valor x. O valor x, supostamente, está na posição 128 aqui, né? 128. Então, aqui eu vou fazer uma carregar esse valor 128. Então, o x vai iniciar, né, meu acumulador vai começar com 0. Vamos criar um conjunto de operações, né? Então, eu vou criar um conjunto de operações qualquer, tá? Não vou criar nada de excepcional aqui, só para que vocês saibam, né? Então, eu vou ter vou supor que a gente tenha aqui um conjunto dentro desse nosso laço aí de 10 operações. Então, aqui no final, né, do nosso laço, vou ter da posição 2 de memória até a posição 12, né, de memória, aqui como reservado para as operações, né? Então, depois que eu termino as minhas operações, né, eu tenho que carregar o valor de x e somar mais um, né? Então, eu posso pensar que eu tenho que fazer de novo um LDA, né? Ou seja, o valor de x está na posição 128, um 32 no LDA, carregar o 128. Eu tenho que somar mais um, né? Então, somar mais um significa que eu tenho que fazer um add, que é a posição 48, e somar com a posição mais um, que é a posição 130, né? Somei mais um para x, vou armazenar o x no lugar dele, então vou fazer um STA, que é 16, na posição de x, que é a posição 128, né? Depois, né, que eu fiz o armazenamento do valor de x na posição 128, eu vou fazer a minha subtração, né? Então, eu vou fazer aqui, né, a subtração no final, né, e vou fazer a verificação, tá? Então, eu vou fazer daquele primeiro jeito que eu fiz, que eu falei que eu vou colocar a condição no final, e depois eu vou fazer onde eu coloco a condição aqui no início, tá? Então, supostamente isso. Então, aqui no final, eu vou fazer a subtração. Como é que eu faço a subtração? Eu tenho o valor de x, né? Então, eu tenho que subtrair desse valor aqui, 131, né? Então, eu só boto um valor para add, que é o valor 48, e a posição que eu quero subtrair é a posição 131, tá? Se essa condição, ela der negativa, né, pessoal? Supostamente, se essa condição ela der negativa, aliás, se ela der zero, né? Ou seja, se eu subtrair x de 5 e ela der zero, porque ele já não é menor do que 5, né? Então,
eu supostamente vou fazer um JZ aqui, né? Ou seja, se eu alcançar o 0, 160. Então, se eu alcançar o 0, eu tenho que pular fora. Vamos supor, né, que a continuação do meu código, né, como eu falei, seja aqui na posição, né, 30. Né? Então, aqui, né, eu tenho que pular para a posição 30. Se essa condição não for atendida, né, ou seja, se eu não sair fora do programa, eu tenho que voltar para o início. Né? Meu início, né, a gente falou que ia estar aqui, né, na posição 0. Né? Então, se ele não saiu, né, pelo JZ, que corre aqui, a gente tem que fazer um jump, né, ou seja, tem que fazer esse jump aqui, 128, voltar para a posição 0, tá? Então, é isso mesmo. Então, ele vai retornar lá para cima. Então, vamos tentar, né, iniciar o programa aqui, né, e ver se ele se repete as 5 vezes, tá? Então, vamos lá. Se não me engano, é F8 para pular para a próxima instrução. Então, ele carrega o valor de X, faz, digamos, as supostas operações, aqui eu botei tudo novo, tá? Carrega X de novo, adiciona mais um, salva um lá na posição de X, reparem que ele salvou aqui, né, na posição, o valor 1. Vai fazer agora a subtração, né, fez a subtração, deu negativo, né? É 0? Não, não é 0. Então, se não é 0, né, ele vai para baixo. Não é 0, então ele tem que voltar para a posição inicial. Então, voltou para a posição inicial. Lá vai ele, carregou o X, fez as operações, tal. Carregou o X de novo, atualizou o valor de X para 2 e vai gravar o 2 lá na posição. Reparem que ele gravou o 2 lá na posição. Né? Voltou, subtraiu, né, desse valor aqui, né, do menos 5, né, subtraiu do menos 5, deu esse valor aqui, né. É 0? Não, não é. Então, o que ele faz? Volta para o início. Então, ele volta para o início, né, faz aqui de novo, carrega x, que agora é 2, faz o conjunto de operações, carrega o x de novo, adiciona mais um, salva o valor lá, compara com 0 novamente, né, depois da subtração, ainda não é, né, volta para o início. E assim vai. Né? Então, agora nós temos 3 no valor de x. Essa vai ser a última vez que ele vai, né, virou 4. Carrega 4, faz as operações, atualiza o valor de x, agora de x é 5, né, atualizou no final. Vai armazenar o 5, quando ele for fazer a subtração, vai dar 0. Deu 0, sai fora do programa. Então, ele saiu aqui do programa, né? Foi para a posição 30. Então, reparem que quando ele chegou e que ele respeitou a condição de 0, o acumulador fez a subtração, deu 0, ele pulou fora do programa. Ah, professor, eu não podia ter feito do outro jeito, né? Enquanto estava dando negativo, eu pulava para cima, né? Eu podia também ter feito isso, né? Se eu quisesse usar o J negativo, né, o JM, eu podia aqui, né? Então, como que eu faria se eu fizesse? Eu ia ter que mudar a condição. Se eu fizer enquanto for negativo, 144, em vez dele sair do programa, ele volta para o programa. E, em vez de eu pular, né, de volta para o início, eu pularia de volta, eu pularia por fim, né? Então, assim, enquanto ele for, né, negativo, vocês viram, né, que enquanto é negativo, ele volta para o início. Depois que ele atinge 0, ou seja, ele não vai ser mais negativo aqui, aí ele chega nessa inserção e pula fora do programa aqui. Então, vamos repetir esse mesmo, né, código, só mudando a ordem das expressões. Né? Então, a gente pode usar o JZ e o jump para sair fora, ou pode usar o JN para permanecer e o jump para sair fora. Tá? Então, a gente vai só mudar essa condição. Então, vocês vão ver que vai acontecer a mesma coisa. Perdão, que eu não usei o valor de...
esse valor aqui. Né? Vou voltar para o início. Né? Então, para eu voltar, tem que voltar para a condição inicial, né? 0, 5, 1 e menos 5. Né? Então, é isso que eu vou fazer. Passo a passo, carregou 0, fez um monte de operações, né? Supostas operações. Carregou de novo x, somou mais 1, subtraiu, né? Deu negativo, opa, é negativo, volta para o início. Vai de novo, né? Faz as contas, soma mais 1, subtrai, deu negativo, vai, enquanto é negativo, volta para o início. Vai de novo, carrega o valor de x, soma mais 1, faz a comparação, continua negativo, continua, volta para o início. Faz o conjunto de operações, a mesma coisa, carrega o valor de x, atualiza ele, subtrai, né, soma, subtrai logo na sequência. É negativo, ainda é negativo, volta para o início. Agora ele vai fazer o conjunto de operações pela última vez, né, vai carregar, vai somar mais 1, virou 5, vai gravar na posição de x, vai subtrair e vai dar 0. Repare que quando ele fez a subtração, o acumulador deu 0. Aí ele vai perguntar, é negativo? Não, não é negativo. Então ele vai para a linha de baixo. Quando ele vai para a linha de baixo, ele cai no jump, né? E o nosso jump vai fazer ele pular para fora do laço. Né? Então, o nosso jump veio aqui e fez ele pular fora do nosso laço. Tá? Então, essa aqui é a forma mais... Essas duas formas são as mais clássicas, tá, pessoal? Que a gente pode pensar para fazer tanto while quanto for, tá? Só que aqui, né, reparem que eu coloquei as condições no final, né? Agora a gente vai fazer de uma outra forma, né? Que a comparação vai por início, né? Então, o que isso vai mudar, né, pessoal? Então, é exatamente aquilo que eu falei, né? A gente vai fazer, né, o nosso... esse conjunto de operações, né? E quando a gente chegar lá em cima, né, no início, né, a gente falou para a gente chegar no início aqui do nosso laço, né, a gente vai fazer o JZ ou, né, o JN, como vocês viram. E aí isso aqui, né, essa comparação já vai fazer para sair, né, ir para a saída. Ou permanecer no laço aqui, realizar o conjunto de operações, né? E no final aqui, no final desse laço, né, a gente também vai ter aquelas operação de atualização, né? Que é o que geralmente é feito no nosso while aqui, né? Essa operação, geralmente é de atualização. E atualiza e depois a gente faz um JMP aqui por início, né? E ele automaticamente volta para essa condição. Né? Faz a condição de novo, se não é a condição, sai fora, senão ele executa isso aqui de novo. E fica fazendo isso. Faz as operações, atualiza, faz o salto, verifica, sai fora, ou segue, faz o conjunto de operações, faz a atualização, volta para o início. Bateu a condição de saída, ele sai fora do laço e passa a realizar as outras operações aqui, né, que estão fora do laço. Então, esse conjunto de operações após a saída é o conjunto de operações que está fora do laço. Tá? Então, a gente vai fazer dessa forma também, tá? Para que vocês vejam que é possível, né, fazer dessa forma. Tá? Então, como é que a gente vai fazer, tá, pessoal? Vamos lá. Então, supostamente, né, eu vou limpar aqui o programa. Vou fazer para limpar. Acho que ele não deixa, digitar 0 em tudo. Não foi, então acho que eu tenho aqui alguma coisa que ele zera a memória, não tem? Ou é melhor se pá, não tem um reset aqui? Não, acho que não tem. Então é mais fácil fechar o software de novo? Não. Então, vamos ligar aqui, trabalhar, tá? Vamos simulador não, tá? Então, eu só fechei e abri de novo, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer? Né? Eu tenho que pensar que eu tenho que ter, né, aqueles mesmos valores. 0, 5, né, que é esse valor aqui. O valor 1, para somar mais 1. E o valor 251, que é o menos 5. Tá? Então, eu tenho que ter esses mesmos caras na memória aqui, só para encher manualmente de novo. E aqui, né, geralmente, a nossa primeira instrução ainda segue ser ler x, né? Ou seja, ler o x aqui, que tem o valor
de 0. Então, o que a gente vai fazer aqui é um LDA, né? Então, o LDA é 32. Opa, tá errado. 0. Aqui. Então, 32, que carrega a posição 128 de memória, a posição de X. Então, carreguei a posição de X aqui. Vou fazer o quê? Agora eu já vou fazer a nossa comparação, né? Então, para eu fazer essa comparação, logo de cara eu tenho que fazer subtração, né? Então, logo de cara, para fazer a subtração, eu tenho que fazer um AD com esse valor que é o de 5 aqui, né? Então, para fazer um AD, eu tenho que usar 48. Vou somar com a posição 131, ou seja, vou subtrair, né, de menos 5, vou somar com menos 5, né? Aí, logo aqui de cara, né, a gente vai fazer, bom, se eu subtrair de 5 e deu 0, né, que é o nosso JZ, né, então se eu fizer isso, der 0, é porque eu tenho que sair fora. A minha saída fora é lá na posição 30, né, a gente fosse posição 30. Caso contrário, né, caso contrário não saia isso aqui, eu tenho um conjunto de operações, né? Então, tenho esse conjunto de operações. Vou supor que eu vou ter aqui um conjunto de operações. Vou botar até a posição, sei lá, 20 por aí, espaço, né? Na posição 21 aqui, depois de todas as operações, eu tenho que atualizar X. Então, eu tenho que dar de novo um LDA. Um LDA que é 42. Carregar o valor de X, que é 128. Somar com 1, né? Então, adicionar o 48. A posição de 1 é a posição 130. Depois que eu somar com 1, eu tenho que gravar o valor de X, então o valor de X tem que ser de novo gravado no STA. O STA na posição onde é que a posição de X, a posição de X é 128. E a partir de que eu gravei a posição de X, né, atualizei, ou seja, fiz essa atualização aqui, né, essa instrução aqui do X recebe X mais 1, eu posso pular automaticamente, né, lá para aquela condição inicial. Então, atualizei o valor de X, né, então eu posso supostamente, né, já pular para essa, né, eu não preciso carregar o valor de X, que eu acabei de gravar ele aqui, né, então reparem que eu acabei de gravar ele, né, então eu vou pular, né, a próxima inserção vai ser pular já diretamente por condicional, né, ou seja, eu vou vir aqui, ó, eu vou pular direto para a condição, né, para a subtração, né? Antes de fazer essa comparação com o JZ e JN, eu tenho que fazer o salto para a subtração aqui, né? E essa, perdão que eu agora vou escrever com o mouse aqui, ficou horrível. Então, eu tenho que pular para a posição da subtração, realizar a subtração e depois realizar a comparação. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou voltar lá para o início, achar qual é essa aqui é a minha inserção de subtração, né? Ou seja, adicionar com a posição negativa aqui. Então, eu vou fazer jump posição, aqui, ó, reparem que é a posição 2, tá? Então, quando eu acabei, né, de fazer a atualização aqui de X, então eu vou fazer um jump, que é a posição 128, tá? E vou voltar para a posição 2, né? Se eu voltasse para a posição 0, pessoal, tá? Não tinha problema, só que eu só ia fazer essa recarga de novo, né, do valor de X para dentro do acumulador mais uma vez. Tá? Então, eu não vejo necessidade, porque eu acabei de atualizar o valor de X como sendo a última, né? A última instrução antes do saldo. Né? Então, não vejo necessidade, tá? Mas não fique errado se vocês voltarem para a posição 0, tá? Então, vamos lá, vamos tentar executar novamente isso. Então, carrega o valor de X, é 0. Subtrair de 5 vai dar negativo. É 0? Não é, né? Então, ele segue. Faz as operações, faz um conjunto de operações, seja elas quais forem, né? Vai carregar, né, o 128, que é o valor de X de novo. Vai somar mais 1. Vai gravar o valor 1 na posição 128, gravou. Vai voltar para o início. Reparem que ele não voltou para a posição 0, né? Ele voltou para a posição 0, ele voltou para a posição da subtração. Faz a subtração novamente. Deu 0, não deu. Faz o conjunto de operações.
recarrega o valor de x, soma mais 1 no valor de x, grava o valor de x na posição 128 e volta para o início. Subtrai é 0, ainda não é. Então, se não é 0, ele segue no laço, faz o conjunto de operações, carrega x de volta, atualiza o valor de x, grava o valor de x, volta para o início. Subtrai, compara, não é 0 ainda, então vai, segue fazendo as operações. Carrega o valor de x, atualiza o valor de x, grava o valor de x, volta para o início. Subtrai, ainda não deu 0, então segue, faz mais uma vez o conjunto de operações que estão dentro do laço. Carrega x de novo, adiciona mais 1, reparem que o x agora é 5, né? Volta para o início, faz a subtração, vai dar 0, ou seja, acabou de dar 0, quando fez a subtração, é 0, então o que ele faz? Sai fora do laço, foi lá para a posição 30. Então, reparem que ele saiu do programa, e aí ele continuaria, né, as demais operações que teriam aqui, né, logo abaixo do 30, seja elas quais forem, né, passo a passo. Então, pessoal, a nossa aula de hoje, né, era exatamente isso que eu queria ensinar para vocês, tá? Realização de laços contados e não contados dentro do simulador Neon, tá? Então, eu fiz de mais de uma forma, né? Obviamente, também não existe somente essa forma. A gente podia inverter, né? Essas comparações, né? Eu podia permanecer no laço, né? Enquanto for, digamos assim, negativo, né? Negativo ele segue aqui, segue fazendo, e né, lá no final ele vai verificar que tem que voltar para o início e fazer a conexão de novo, né? Se for negativo, ele segue, se não for, ele sai fora, né? Então, só que aí aquele jump subiria, tá, pessoal? Então, a ideia é que se ele não fosse negativo aqui, ele já sairia fora automaticamente, né? Então, e enquanto ele for, né, negativo, ele segue fazendo. Tá? Mas eu optei por usar o JZ, que eu achei que ficou mais didático, mais fácil de ensinar para vocês, de forma a realizar esse conjunto de operações que eu coloquei como se fossem essas, né? Eu botei aqui tudo novo, tá, pessoal? É óbvio que geralmente não é isso que a gente vai encontrar num laço, né? Geralmente aqui dentro do laço vai ter uma série de cálculos, né? Então aqui vai ter uma série de operações matemáticas, lógicas, e assim por diante. E no final a gente geralmente faz essa atualização aqui, né? Tanto no while quanto no for, né? Tem que fazer essa atualização aqui, né? E depois a gente faz, né, a nossa verificação da condição. A primeira forma que eu ensinei para vocês, onde a condição, né, geralmente é no final, né, do laço, e não no início, tá? Ela é mais usada para aqueles laços de repetição também não contados, né? Que geralmente a gente chama de repeat, ou, né, no C++, geralmente ele chama de do, né? Então, faça tal coisa, né, até x menor que, até que x seja maior que 5, sei lá, maior ou igual, acho que maior nesse caso não. Tá? Então, o que acaba acontecendo, né? Quando ele... Aqui, então, o que acontece? Ele logo sai fazendo de cara, ele não tem condição nenhuma, ele vai fazer isso aqui, esse conjunto de operações aqui, e lá no final, né, que ele vai verificar, o x é maior ou igual a 5, né, então, enquanto ele for maior ou igual a 5, ele volta para o início aqui e faz tudo de novo, né? E aí ele vai ficar fazendo isso aqui enquanto x for maior que 5. Quando x for, sei lá, né, 5 ou menor que 5, ele vai sair fora, tá? Então, aquele é o meu conjunto de condições no final, que foi a primeira vez que eu fiz isso aqui em aula, é melhor para esse tipo, né, de laço de repetição não contado. Não que a gente não possa fazer um for, né, também, né, realizando logo de cara, né, se a gente sabe que pelo menos, né, quando o x for 0, aqui ele vai logo de cara entrar, né, aqui. E não vai fazer nenhum caso em que automaticamente chegou no for, ele já sai fora, né?
Então, isso geralmente, de sair fora, geralmente é feito nos laços não contados do tipo AIDA, né? Se a condição não for, ele já sai fora, né? Já não executa nada. No for, geralmente, é um laço contado, a gente já sabe que ele vai entrar aqui várias vezes e só depois que ele vai sair fora, né? Quando essa condição aqui for, né? Essa condição ocorrer, ele vai sair fora do programa. Então, aquela forma pode servir tanto por for quanto por repeat, mas é mais recomendada por repeat, ou por do, né, como quer chamar, que é os laços contados que tem a condição no final. Quando eu fiz essa última, né, aqui onde a condição está lá no início, logo de cara, né, essa condição do JZ está aqui logo de cara, no início do programa, no início do laço, né, eu estou fazendo justamente, né, um programa que pode ser usado para for e para while, mas principalmente para while, tá? Porque aí ele faz a condição antes de realizar qualquer coisa. Antes de eu realizar qualquer operação, eu faço a condição aqui, se a condição não for, digamos, validada, não for verdadeira, ele já automaticamente já sai fora e já pula aqui para a posição 30, né, não faz nada e sai fora do laço, tá? Então, a nossa aula hoje era basicamente isso, não tem nada de diferente disso, tá? Eu preferi fazer sem apoio de slides para ser uma aula mais prática, né? E gostaria de saber se vocês capturaram a ideia, se vocês têm dúvidas, como é que está o entendimento, né, do Neander para vocês, está complicado. Eu vi que ninguém ainda entregou, né, a tarefa, que é até quarta-feira, né? Então, eu estava esperando que vocês, como ninguém entregou, que estivessem cheios de dúvidas. Pessoal, dúvidas? Não tem dúvidas? Está fácil? Está difícil? Não consegui entender 100%? Estou com dificuldade? E aí, como é que está a situação de vocês? Pelo jeito, a situação de vocês não está. Tá? Não está. Não está sabendo se está com dúvida, não está sabendo se está entendendo. Bom, então, quando eu for ver as tarefas postadas lá, eu espero que todo mundo poste, tá? Pelo menos os 16 alunos aí que estão presentes, tá? Vou fazer, então, o nosso formulário de chamada. Professor, Perdão, Rodrigo, acho que eu esqueci, né? Eu fiquei envolvido com o edital da FAPERGS essa semana e não editei a nossa última aula, a aula passada, eu acho que não editei, mas eu vou fazer isso também. Eu prometo que essa semana eu vou postar as duas aulas aí e vou postar também as notas das provas, tá? Porque eu não corrigi ainda, então eu vou corrigir ou amanhã ou quinta-feira. Então, mais tardar aí no fim dessa semana, eu posto as planilhas com as notas de todo mundo. Alguém escreveu alguma coisa que eu não vi? Obrigado, professor, sem problemas. Fala, Alessandro, queria falar alguma coisa aí e eu te interrompi. era o mesmo assunto do Rodrigo, professor. Obrigado. Tá, não. Me perdoe, pessoal, que às vezes eu acabo... É que assim, essa gravação eu vou receber provavelmente amanhã, de manhã, tá? E só que isso eu recebo por e-mail, então eu tenho que baixar, fazer download, usar o Adobe aqui, né, o Premiere da vida, para editar, para cortar qualquer coisa que eu acho que ficou mal gravado, ficou mal explicado, ou às vezes que até ficou repetitivo demais, né? E aí eu dou uma editada e também eu diminuo um pouco a qualidade do vídeo, né, para não ficar muito grande o vídeo. E aí só depois eu faço o upload lá para o canal, né, do YouTube. Mas, tirando isso, é um procedimento não muito demorado, tá, pessoal? Costumo levar uma meia hora para cada vídeo para editar e depois leva mais uma meia hora para fazer o upload e o YouTube liberar. Aí eu libero, quando está liberado, eu já jogo por Moodle aqui, como eu estou fazendo, né? Então, o que faltou para a aula de hoje é o formulário, por exemplo, assim. Não sei se não vai entrar com usado, não era muito. Vou mudar aqui. Vamos criar um formulário da chamada de hoje. Dia 12, 04, 2021.
Vou também, nessa semana, pessoal, atualizar as presenças aí de todas as chamadas. Então, quem não respondeu, vá lá no Moodle, confira tudo que respondeu, tudo que não respondeu, tá, pessoal? De preferência, e façam hoje ou amanhã isso, porque eu vou começar a corrigir as partes e digitar as chamadas de todo mundo, e com vocês acabando essa tarefa aí de quarta-feira, eu já vou pegar todas as tarefas semipresenciais aí que estão abertas, que já estão fechadas, vou contabilizar presenças também, e vou mandar para o sistema do Guri, para vocês terem ideia de como é que está como é que está a situação de vocês, né? É isso aí, vamos dar a cor que eu sempre mudo para identificar que essa é essa disciplina. Configurar para coletar os envios, deixa eu responder uma vez só. E feito, enviar. Link curto. Copiar, feito. Só chamada aqui, só responder e era isso a nossa aula de hoje, pessoal. A ideia é, como eu falei, criar programas normais no Neander, depois criar, né, programas com if-else, depois criar programas com laços, for, while e do, e depois, né, num futuro mais distante, né, se vocês quiserem exercitar, criar um laço com condições dentro, né? Então, um if-else, sei lá, eu dentro de um for, um if-else dentro, né, de um while, né? Então, isso aí seria um bom exercício para praticar, né, no Neander, tá? É um possível exercício que eu peça, né, para vocês resolverem. Então, eu sugiro que vocês treinem esse simulador, porque, como eu falei, esse simulador, ele é o simulador mais difícil dos que a gente vai aprender. Os outros, geralmente, têm um pouquinho mais de instruções e eles acabam sendo mais fáceis, né? Então, eles têm também uma outra forma de indexação de memória, né? De apontamento de memória. Então, eu sugiro que vocês realizem esses exercícios que eu estou sugerindo, porque isso já é uma forma de vocês, assim, quebrarem a cabeça um pouco e também já estudarem para a prova. Porque se vocês não exercitarem, pessoal, se vocês não resolverem nenhum desses exercícios que eu estou propondo, vocês vão se dar muito mal na prova, tá? A tendência é essa. Eu sei porque eu já dou essa disciplina há muito tempo, né? E é o que acontece. Quem deixa para fazer esses exercícios lá no final, na finaleira, se embanana e, cara, aí a tendência é ir mal na disciplina, tá? É a dica que eu dou para vocês. Vão exercitando, tentem resolver, façam um algoritmo da cabeça de vocês, tentem resolver usando o Neander, por mais simples que seja, pessoal, mas tentem resolver usando o Neander, mesmo que seja várias contas demais, uma conta de multiplicar, que eu tenho que fazer um monte de somas várias vezes, né? Para fazer uma multiplicação no Neander, eu teria que fazer um for, né? Usando multiplicando e multiplicador, né? Então, façam, assim, coisas bem simples, assim, coisas que não são muito complexas. É óbvio que no C tudo fica muito mais fácil, né? Na disciplina de algoritmos tudo fica mais fácil, porque você não tem que ficar pensando, né, como é que eu faço um for nesses mnemônicos, mas é importante que vocês exercitem, tá? Porque a disciplina a OC1, ela vai exigir isso de vocês lá quando vocês forem programar usando o MIPS, né, que é um processador um pouquinho mais evoluído do que esses que a gente está aprendendo agora, tá? Então, era isso, pessoal. Eu fico aberto a perguntas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, fique à vontade, senão estão todos dispensados. Uma boa noite para todo mundo. Bom descanso. Professor, Fala.
Fala, Breno. Pode falar, fica à vontade. Ainda temos tempo. A gente tem aqui até as 10h30. Então, se tu tá com alguma dúvida, tu pode perguntar, fica à vontade. Só conseguisse fazer o exercício número 2 da lista do Leandro. É esse aqui? É o que soma dois números, é isso? Fiz o 4 e o 2, tá? 4, deixa eu ver o que é o 4. Comparação que determina... Tá, essa aqui foi o que eu resolvi em aula, né? Eu resolvi algo em aula desse tipo aqui, né? Esse aqui também é o mais simples, né? Limpar o acumulador, né? O exercício Inborn, é aquilo que a gente falou também na aula passada, né? Tem que criar uma expressão, né? Do tipo, olhar lá nas suas aulas de TD, né? Com o professor, geralmente, o professor Júlio, ou com o professor Fábio, né? E lembrar das expressões, das simplificações booleanas, né? Eu acho que a aula passada eu dei um exemplo se não me engano, do A, né? E A negado, né? Então, nessa expressão aqui, ela tem como resultado sempre zero, né? Então, se eu pegar um valor qualquer, né? Se eu tiver um acumulador lá com um valor, sei lá, 1000, né? Nem dá para ser 1000, né? No Neander, que seja 100. Né? Digamos que o meu acumulador está com 100. Se eu pegar e fazer, salvar vou fazer assim, um STA, né? Na posição, sei lá, 128, depois eu pegar e negar, fazer um NOT, né? Vai fazer com que o meu acumulador vire o sem negado, né? Digamos, o meu acumulador, quando eu fizer esse NOT aqui, né? O meu acumulador, ele vai receber a negação do 100, vou chamar desse jeito, né? A negação, óbvio, vai dar um número complementar a esse, tá? E aí, né, o que vai acontecer? Depois eu posso pegar e fazer um end com aquela posição onde eu salvei, né, o A original, né? Então, eu venho aqui e faço um end com a posição 128, né? E eu, ao fazer isso aqui, simplesmente essas três operações, tá? Eu vou fazer com que o acumulador, seja qual é o valor que ele tiver, vá para zero. Tá? Eu posso curvar isso, partir aqui, fazendo qualquer coisa aqui. Vamos pegar uma região de código aqui qualquer. Vamos supor que o meu acumulador, né, que eu vou alterar ele, vou botar 100, né, coloquei ali. Né? E aí aqui, onde vai estar o meu PC, vamos supor que o meu PC está aqui, eu vou executar exatamente essas três coisas que eu sugeri aqui. Eu vou fazer um STA, que é o 16, né? Opa, não pegou. 16 na posição, vou botar uma posição qualquer, tá? 150, vou botar aqui. Eu vou fazer um NOT, né? Então o NOT é dado pelo valor 96. Depois do NOT eu vou fazer um END, né? Que é o END é 80 com o endereço 150, que é o mesmo onde eu salvei o A anterior. Então repara, né? Meu acumulador tem 100. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um F8 aqui. Eu vou armazenar esse 100 na posição 150. Então, se a gente for até a posição 150, ele armazenou o acumulador lá, tá? Depois eu vou negar o valor de A, então A vai virar o complemento de A, 155, né? É um valor negativo, repare, ele ligou a flag aqui, né, do negativo. E vou fazer um end com o próprio A, né? E quando eu fizer isso, o A vai ir para zero, tá? Então, ó, repare, né? E essa aqui é uma forma simples, né, de resolver o problema 1, tá? Só que, assim, para resolver o problema 1, tu tem que ir lá entender, né, que vocês aprendem portas lógicas, né, simplificação, né, e achar alguma expressão, né? Essa expressão aqui eu fiz com end, né, mas vocês poderiam fazer alguma outra que fosse, sei lá, A ou A. Funciona? Ou A negado? Algo do gênero, né? Então, a gente pode pensar alguma outra expressão, né? Pelo que eu me lembro, short também, né? Ele é uma das expressões que zera, né? O valor de um verbo. Se eu fizer A, chorar,
Isso aqui vai dar 0. Por quê? Porque onde A é 1, quando tem, né, o que o XOR faz? Né? O XOR, ele é uma porta lógica, né, assim, que, se não me engano é assim, que ele automaticamente ele soma 2 bits, né? Se eu tenho 0 e 0 aqui, né, a minha saída é 0. Se eu tenho 1 e 1, ele soma os dois e também dá 0. Então, o que acontece? Se A é um conjunto de bits, né, e A tem um valor, sei lá, eu vou fazer só 4 bits, 1, 1, 1, 0, né, então A aqui também tem 1, 1, 1 e 0, né, então, supostamente isso. Quando eu somar 0 com 0, vai dar 0. Quando eu somar 1 com 1, também vai dar 0. Quando eu somar 1 com 1, também vai dar 0. Quando eu somar 1 com 1, também vai dar 0. Então, mesmo que A tivesse infinitos bits aqui, sei lá eu quantos bits, né, a soma, essa expressão, né, A chorar, vai dar como resultado 0 também. Tá? Então, só que obviamente que chora, né, é uma porta lógica que tem que usar várias na portas para resolver ela. Né? Ela não tem no Neander, né? No Neander não tem essa inversão, né? Chora. Então, a gente tem que lembrar como é que é a expressão do chora, né? Então, acho que é uma coisa do tipo, eu acho que eu fiz um NAND esses dias, mas se não me engano, é A negado, e A negado A, né? Uma coisa assim, e aqui é um OU, né? Então, para fazer um short, se eu não me engano, eu tenho que fazer tudo isso aqui, né? Se não me engano é isso, tá? Não lembro de cabeça. Mas vocês têm que olhar lá em TB qual é as expressões, né? Então, vocês têm que pegar uma expressão em que o resultado dela sempre dê 0. Eu fiz um exemplo simples, que é esse A end A negado, né? Que eu resolvi dessa forma aqui, né? Mas vocês podem fazer outras, né? Se vocês acharem uma equação lá da álgebra de Boole, né? Também isso aqui as simplificações de Boole, né? Que dê 0 sempre como resultado, usem, né, para resolver o exercício 1. Não sei se eu fui claro e o suficiente para responder a tua dúvida. Não tá aqui agora, sim. Bem, foi sim? Tá. Então, né, deixa eu ver eu resolver o 1 e o 2, né? Aliás, o 2 e o 4. Então, o exercício 3, né? Faça um programa para subtrair duas variáveis representadas em complemento de 2. O resultado deve aparecer na posição de memória consecutiva. Tá, então não tem nada demais, né? Então, tu tem dois valores e tu tem que subtrair um do outro, né? Então, o que a gente fez ali, né, Bernie? Então, a sugestão. Deixa eu fazer aqui, qual é a sugestão? Sugestão você tem um valor, né, uma posição aqui, né, qualquer, que é x, e tu quer subtrair de y. É isso que tu quer fazer. Então, teu resultado é uma subtração. Né? Então, a ideia é que tu pegar duas e subtrair duas variáveis, tá? Então, é isso que tu quer fazer. Esse cara menos esse. Né? Então, tu tem que fazer a mesma coisa. Supor lá, né, que o x está armazenado aqui na posição, sei lá, 128, o y está aqui na posição 129, que vai ter um valor qualquer, vou chutar que isso aqui é 10, vou chutar que isso aqui é 3, tá? E eu tenho que ter o resultado salvo em algum lugar. Vou chutar aqui que eu vou salvar o resultado na posição 132, sei lá, tá? Isso aqui é o meu F. Tá? E isso aqui tem que ser o resultado de 10 menos 3. Né? Porém, né, para eu realizar, né, como o Neander ele só tem a instrução de AD, né, como é que a gente faz isso? Né? Eu tenho o valor de x aqui que é 10, o valor de y que é 3. Como é que eu faço 3 virar menos 3? Né? E aí, quando eu fizer isso, eu vou poder usar o AD. Né? Então, como é que eu... Né, na nossa aula aí, o que a gente aprendeu? Né? Que quando a gente trabalha com complemento de b menos 1, né, o que eu tenho que fazer? Olha, complemento de b, b menos 1, tá certo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor aqui, né, de y, então eu vou ter que dar um LDA ali na posição, sei lá, 129. Tenho que inverter essa posição 129,
e tenho que somar mais um. Então, em algum lugar aqui, né, na posição 131, eu vou ter que ter, aliás, na posição 130, eu vou ter que ter um valor 1 aqui, né, para eu somar mais um. Então, eu vou ter que criar aqui um add, coisa que eu neguei, com a posição 130, né? Aí, eu acabei, né, fazendo o que aqui? Eu carreguei, se eu for pensar assim, o meu acumulador recebeu 3, eu inverti o 3, então meu acumulador ele vai receber 252, se não me engano. Depois eu vou somar mais um, né? Então, quando eu somar mais um, meu acumulador ele vai receber 253, que na verdade isso aqui é o menos 3, tá? Em complemento. E depois, né, que eu fizer isso, né, que eu acabar de fazer a operação, porque esses 3 aqui são o complemento, tá? Eu tenho que pegar e fazer o add, que é, né, x somar com y negativo, né? Então, é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer um add. E aí, aqui, então, eu tenho que fazer o add desse valor que já está no acumulador, né, com a posição de x, que é a posição 128. Então, eu tenho que somar com a posição 128. Depois que eu somar com a posição 128, eu só tenho que gravar, né, na posição que eu escolhi para R aqui, que é a posição 132, tá? Simples assim, tá? Então, a gente pode fazer agora também esse final, para que vocês fiquem cientes de como é que tem que ser feito. Então, aqui vou pegar a posição 128, vou lá, né? E vou fazer exatamente aquilo que eu fiz, né? A posição que tem 10, esse aqui vale 3, esse aqui vale 1, esse aqui vale 0, o resto vale 0, tá? Então, vamos supor que seja assim, tá? Então, olha, 10, 3 e tudo mais. Vou pegar uma posição aqui qualquer. Então, load é 32, posição que eu quero ler é a posição, né, de y, que é a posição 129. Depois eu tenho que fazer um not, então not é 96. Depois do not eu tenho que adicionar mais um, então eu tenho que fazer um add, e o add é 48. Tenho que somar com a posição do 1, que é a posição 130. Né? Depois que eu fiz o mais um, eu tenho que adicionar com x, então adicionar de novo é o 48. Somar com x, x está na posição 128. Então, somei com a posição 128 e agora eu tenho que armazenar esse valor que é o resultado, 16, e vou salvar na posição 132, tá? Então, supostamente é isso que vai acontecer, tá? Vamos lá, botar o nosso PC aqui, né? Então, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser carregar 129. Carregou isso, então y 3, vai inverter, vai virar 252, vai adicionar mais um, vai virar 253, que nem eu estava prevendo ali. Vou adicionar com x, né? Deu 7. E depois eu vou gravar o 7 no valor 130, na posição 132, que eu vou gravar. Né? Então, reparem, né, que o nosso programa se resumiu a isso para fazer. Né? Então, e isso eu resolvi na aula passada, né? Não sei se estava presente ou não, velho. Então, isso aqui é o nosso sub. Então, reparem que para fazer um sub, né, eu gasto pelo menos, assim, sem contar que eu tivesse que armazenar, né, porque essa instrução aqui é uma instrução só para armazenar. Ele vai armazenar o resultado aqui, que é o resultado de 10 menos 3, tá? Então, o que acaba acontecendo? Para eu fazer uma sub, eu tive que executar, né, 4 operações, 4 instruções, né? Porque, né, eu tive que carregar, inverter, somar mais um e depois fazer a soma, né? Porque eu tive que fazer exatamente isso aqui, né? Meu x menos y, ele acaba se transformando num x mais menos y. E essa conversão de y em menos y é esses 3 passos aqui, né? Carrega, inverte, só mais um, tá? Também espero que eu tenha sido claro na explicação. Beleza, foi sim, obrigado.